Ore com fé, quando o medo tomar conta, e sinta a presença do Espírito Santo. Há momentos em que o medo chega como uma onda inesperada, avança sobre a mente e tenta afogar a esperança antes mesmo que a pessoa perceba. Ele se infiltra nas brechas mais silenciosas do coração, ocupa pensamentos que antes estavam tranquilos e cria cenários que parecem maiores do que a própria realidade. Ele se alimenta das incertezas, dos silêncios não compreendidos e das perguntas que ficaram sem resposta. Há quem tente fingir que não sente, há quem lute sozinho em silêncio, há quem esconda atrás de sorrisos a angústia de noites mal dormidas e pensamentos acelerados. O medo tem o poder de paralisar decisões, roubar clareza e fazer com que até as verdades mais sólidas pareçam frágeis. Mas é exatamente nesse território nebuloso que a presença do Espírito Santo se manifesta com mais intensidade. Imagine-se num quarto completamente escuro. O ar parece mais denso, cada ruído amplifica a sensação de ameaça e até os próprios pensamentos parecem ganhar voz. A escuridão não é apenas física, é mental, espiritual e emocional. Então, de repente, uma luz pequena e firme se acende. Ela não dissipa toda a escuridão de imediato, mas revela um caminho. Essa luz não chega com pressa, ela chega com propósito. Ela não invade, ela guia. Assim é a presença do Espírito Santo quando o medo toma conta. Ele não ignora a dor, ele entra nela. Ele não exige que você seja forte, ele oferece a própria força. Quando o medo ergue muralhas dentro da alma, o Espírito Santo acende uma luz que começa a abrir brechas e revelar saídas que antes estavam ocultas. Essa oração não será uma sequência fria de palavras repetidas. Ela foi construída como um caminho progressivo que conduz a mente e o coração a um estado de clareza espiritual. Cada frase foi pensada para tocar em camadas profundas, aquelas que muitas vezes nem você mesmo consegue traduzir em palavras. Não se trata de apagar sentimentos, mas de iluminar aquilo que está escondido para que seja transformado. Você será conduzido a olhar para dentro, a nomear seus medos com sinceridade, a entregá-los um a um ao Espírito Santo. O medo costuma se alimentar do desconhecido. Ele cresce no silêncio interior quando não há clareza. Por isso, nesta experiência, você será guiado de maneira ordenada, quase como um raciocínio cartesiano que vai desmontando os argumentos do medo peça por peça. O Espírito Santo não trabalha no caos. Ele age com sabedoria e ordem. Assim como um filósofo busca a verdade, eliminando as ideias confusas, aqui você será levado a distinguir aquilo que é ruído emocional daquilo que é verdade espiritual. O medo grita, mas a voz de Deus é firme e profunda. Ela não compete com o barulho, ela sustenta a alma com convicção. Este é um convite para deixar de lutar sozinho. Há um ponto em que as forças humanas não bastam mais, e é justamente aí que a fé começa. Fé não é ausência de temor, é permanecer enraizado em Deus, mesmo quando tudo parece incerto. Não é fechar os olhos para a realidade, é enxergar além dela. É reconhecer que existe uma presença viva que envolve, sustenta e conduz cada passo. Você não precisa ter todas as respostas agora, mas precisa abrir-se completamente para a presença daquele que as tem. Enquanto você ouve, permita-se estar presente. Respire, concentre-se e perceba que não está aqui por acaso. Existe um propósito espiritual acontecendo neste exato momento. Nada é aleatório quando Deus está envolvido. Cada segundo desta experiência foi pensado para criar um espaço de encontro real. Um encontro onde a razão não é anulada, mas iluminada, e a alma não é sufocada, mas fortalecida. Talvez você tenha carregado medos por anos, talvez eles tenham surgido há pouco tempo. Alguns são claros e nomeáveis, outros são mais sutis e escondidos.
Não importa, o Espírito Santo conhece cada detalhe, inclusive aqueles que você não consegue explicar. Ao longo desta oração, ele não apenas ouvirá o que você diz, mas também o que você sente no mais profundo. Sua função aqui não é controlar tudo, é permitir que a presença divina toque o que você não consegue transformar sozinho. Este é o momento de caminhar para fora da sombra. É o momento de permitir que a luz revele o que antes estava oculto. Não há fórmulas mágicas, há uma jornada real. Uma jornada que começa com a decisão de parar, ouvir e se entregar. A partir daqui, cada palavra tem a intenção de levar você a um estado mais profundo de consciência espiritual. Um estado em que a clareza se torna mais forte do que o pânico, em que a presença do Espírito Santo se torna mais real do que os ruídos internos, e em que a fé se torna mais sólida do que qualquer temor. Pausa silenciosa, respiração e ancoragem. Agora que sua mente começou a compreender que existe um caminho além do medo, é necessário silenciar o excesso de vozes internas e externas, para que o Espírito Santo possa agir de forma mais profunda. O medo costuma se alimentar de pensamentos desordenados, de memórias que se repetem sem filtro e de preocupações projetadas para o futuro. Por isso, antes de continuar, precisamos criar um espaço interior de presença verdadeira, onde cada respiração se torne um ato de fé e cada silêncio seja um convite para que Deus fale ao coração. Feche os olhos por um instante e perceba a sua própria respiração. Não tente controlá-la, apenas observe. Sinta o ar entrando e saindo. Perceba o ritmo natural que sustenta sua vida desde o primeiro instante de existência. O medo tenta acelerar esse ritmo, como se empurrasse a alma para uma corrida que não tem linha de chegada. A presença do Espírito Santo, porém, reorganiza esse compasso interno. Cada inspiração se torna uma oportunidade de receber paz, e cada expiração uma chance de entregar o peso que você carrega. Permita que este momento seja real. Não há pressa aqui. Inspire lentamente e sinta o ar percorrendo seu corpo. Expire de forma consciente e imagine que a cada saída de ar, parte da ansiedade está sendo colocada aos pés de Deus. Esse exercício não é apenas físico, é espiritual. Ao respirar, você está dizendo com o corpo aquilo que a alma deseja expressar. Senhor, eu confio em Ti. Quando a mente está agitada, a fé parece distante. Mas quando o corpo se acalma e o espírito se abre, a presença de Deus se torna perceptível de maneira clara. Enquanto você continua respirando, comece a se desligar dos ruídos ao seu redor. Não importa se está em um ambiente silencioso ou cheio de sons. O verdadeiro silêncio é interior. Imagine como se houvesse um círculo ao seu redor, um espaço sagrado onde apenas você e o Espírito Santo estão presentes. Nada de fora pode interferir. Nesse espaço, cada pensamento disperso é como poeira que se assenta no chão, revelando um ambiente interior mais limpo e nítido. Neste momento, permita que uma única frase ecoe em sua mente, firme e clara como um alicerce. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27, 1. Repita mentalmente essas palavras, não como um mantra vazio, mas como uma verdade espiritual profunda. Elas não são apenas som, são âncoras. Cada repetição reafirma quem está no controle, quem é a luz no meio da escuridão e quem tem poder para dissipar qualquer sombra. Perceba que há um deslocamento acontecendo dentro de você. O caos interno começa a ceder espaço à quietude. Os pensamentos, que antes se atropelavam, começam a encontrar ordem. O Espírito Santo trabalha nesse espaço silencioso. Ele não precisa de barulho para agir. Ele age no interior, onde a fé começa a se enraizar de forma silenciosa, firme e real. O silêncio não é vazio.
É cheio da presença daquele que conhece até os sussurros não ditos. Se em algum momento você perceber a mente tentando fugir, traga-a de volta suavemente para a respiração e para a verdade do Salmo. Não lute contra os pensamentos, apenas reconheça e devolva o foco para esse espaço de encontro. É assim que a mente é treinada a discernir entre ruído e revelação. O Espírito Santo não força a entrada, ele espera que você abra espaço. Esse é o momento de abrir. A partir dessa pausa, a oração deixará de ser algo externo e começará a brotar de dentro. Quando a alma se aquieta, o coração se torna terreno fértil para a fé florescer. Cada respiração se transforma em entrega, cada silêncio em escuta e cada palavra da Escritura em fundamento sólido. Este é o ponto em que a presença de Deus deixa de ser apenas uma ideia e começa a ser experimentada como realidade espiritual. Confissão do medo e vulnerabilidade. Agora que a mente foi ancorada no silêncio e a alma começou a se abrir para a presença do Espírito Santo, é hora de dar um passo mais profundo. Encarar de frente os medos que tentam dominar a sua vida. O medo ganha força quando permanece escondido. Ele se alimenta do não dito, do que é empurrado para os cantos da consciência. Mas quando é trazido à luz diante de Deus, perde o poder de governar. Esta é a hora de nomear o que está dentro, não com condenação, mas com sinceridade. Pense nos medos que têm rondado os seus pensamentos ultimamente. Alguns aparecem claramente: medo do futuro, de perder alguém, de falhar, de adoecer, de ficar sozinho. Outros são mais sutis, mascarados por preocupações constantes, irritabilidade, impulsos de controle ou fuga. Permita que eles se revelem um a um, como se fossem sombras ganhando contorno à medida que a luz aumenta. Não se apresse. Deixe que o Espírito Santo traga à consciência aquilo que precisa ser entregue. Talvez exista um medo que você nunca verbalizou. Pode ser aquele que você considera pequeno demais para Deus ou vergonhoso demais para ser exposto. Mas é exatamente esse que no silêncio rouba sua paz. Traga-o agora à superfície. Imagine como se estivesse diante dos pés de Jesus, num lugar seguro, onde nada é motivo de julgamento. Visualize-se colocando esses medos nas mãos dele, um a um, como quem deposita pedras pesadas que já não consegue carregar sozinho. Enquanto você entrega, fale com ele. Não há necessidade de palavras ensaiadas. Diga o que sente com clareza. Senhor, eu tenho medo disso. Eu não consigo lidar com aquilo. Eu não sei o que fazer. Cada confissão verdadeira é uma chave espiritual que abre espaço para a ação divina. Deus não espera que você se apresente com força artificial. Ele age quando você se aproxima com verdade. É no reconhecimento da fraqueza que a força dele se manifesta com mais intensidade. Observe como, ao nomear seus medos, algo começa a mudar interiormente. O que antes era uma massa amorfa de ansiedade começa a se organizar. O Espírito Santo trabalha na luz, e quando algo é exposto diante dele, a confusão perde espaço. É como entrar em um quarto escuro com uma lamparina. O que antes parecia um monstro se revela como uma sombra mal interpretada. Ao confessar, você está tirando o medo do terreno da imaginação descontrolada e trazendo-o para o terreno da verdade espiritual. Não tenha medo de sentir. Alguns desses medos podem trazer lágrimas, outros um alívio inesperado. Ambos são sinais de que a entrega está acontecendo de verdade. O Espírito Santo não rejeita corações quebrantados. Ele os acolhe e os transforma. Enquanto você fala, ele ouve mais do que palavras. Ele ouve intenções, sentimentos e até os silêncios que carregam dores profundas. Este é um momento de vulnerabilidade santa. O mundo ensina a esconder fraquezas, mas o reino de Deus ensina a apresentá-las para que sejam transformadas. Não se trata de dramatizar, mas de ser real.
Se há medo de não ser suficiente, entregue. Se há medo de perder o controle, entregue. Se há medo da morte, da solidão, da rejeição ou do futuro, entregue. Cada entrega é um passo para fora da escravidão emocional e um passo para dentro da liberdade espiritual. Enquanto essa confissão acontece, perceba que o ambiente interior muda. Há uma leveza sutil surgindo, porque aquilo que estava preso dentro está sendo colocado nas mãos certas. Você não está apenas falando com o vazio, está diante daquele que tem poder para transformar temor em confiança, insegurança em fortaleza e ansiedade em paz. É aqui que a jornada começa a tomar forma real. O medo perde território quando é nomeado na presença do Espírito Santo. Respire profundamente e permaneça por alguns segundos em silêncio, deixando que tudo o que foi entregue seja absorvido por essa presença viva. Não tente resolver nada mentalmente agora. Apenas entregue e permaneça. O Espírito Santo age nesse terreno de rendição sincera. E é aqui que as primeiras correntes começam a se romper. Invocação da presença do Espírito Santo. Chegou o momento de abrir o coração para uma experiência mais profunda, onde não se trata apenas de falar com Deus, mas de sentir e reconhecer a presença viva do Espírito Santo agindo no mais íntimo do seu ser. Depois de silenciar a mente e confessar os medos, é como se a alma tivesse sido preparada, como terra arada antes da semente. Agora é hora de convidar aquele que transforma o ambiente interior e faz o invisível se tornar perceptível. Feche os olhos novamente e volte sua atenção para o espaço ao seu redor. Imagine que uma brisa suave começa a percorrer o ambiente, como se cada canto do lugar fosse tocado por uma presença que não pode ser vista, mas pode ser sentida. Essa brisa não vem de fora, ela brota de dentro, porque o Espírito Santo habita em todos aqueles que abrem espaço para ele. Essa presença não chega com pressa ou ruído, mas com autoridade silenciosa, trazendo luz onde havia sombras e paz onde antes havia inquietação. Comece a invocá-lo com sinceridade, não como quem repete fórmulas, mas como quem chama por alguém real. Diga em voz baixa ou mentalmente: "Vem, Espírito Santo." Repita lentamente, deixando que cada palavra encontre eco na alma. "Vem, Espírito Santo." Ao pronunciar essas palavras, perceba como o ambiente começa a mudar. Não é imaginação forçada, é percepção espiritual sendo despertada. Imagine essa presença descendo sobre você como uma luz dourada que envolve dos pés à cabeça. Essa luz não é fria nem distante. Ela aquece, limpa, acalma e fortalece. É como se cada parte do seu ser estivesse sendo tocada por mãos invisíveis, mas cheias de poder. A mente inquieta começa a se tornar clara, o coração agitado começa a encontrar repouso e os medos, antes confessados, começam a perder força diante dessa presença. Permaneça alguns instantes em silêncio depois de cada invocação. O Espírito Santo não é uma ideia abstrata, ele é uma pessoa divina que responde quando é chamado com verdade. À medida que você o convida, ele começa a preencher espaços que antes estavam ocupados por ansiedade e incerteza. Ele se move onde há abertura e sinceridade. Talvez você perceba sensações sutis, um calor no peito, uma paz profunda que não se explica, uma clareza repentina nos pensamentos ou até lágrimas silenciosas. Não analise demais, apenas receba. Essas manifestações não são obrigatórias, mas muitas vezes são sinais de que algo real está acontecendo no plano espiritual. O Espírito Santo age de maneira única em cada pessoa. O importante não é a forma, mas a entrega verdadeira. Enquanto você permanece nesse estado de invocação, comece a declarar com confiança: "Envolve-me agora, Espírito Santo." Diga como quem confia, não como quem tenta convencer. Cada repetição é uma abertura maior.
Envolve-me agora, Espírito Santo. Sinta como se um manto fosse colocado sobre você, um manto de consolo, força e luz. O medo não consegue permanecer no mesmo espaço onde a presença de Deus habita com intensidade. Perceba como sua respiração se alinha novamente, como se o corpo estivesse respondendo a essa presença de forma natural. O Espírito Santo não apenas entra, ele reorganiza. Ele coloca ordem no caos interior, clareia pensamentos confusos, alinha sentimentos desalinhados e acalma tempestades emocionais. Ele é consolo, mas também é autoridade. Onde ele está, nenhuma treva permanece da mesma forma. Permaneça nesse momento com reverência e abertura. Não há necessidade de pressa ou palavras em excesso. Deixe que o silêncio se torne o canal da presença divina. Cada segundo aqui é precioso, porque é nesse espaço que a fé deixa de ser apenas raciocínio e se torna experiência viva. Você não está apenas ouvindo uma oração guiada, está participando de um encontro real com o Espírito Santo. Declaração de fé e autoridade espiritual. A presença do Espírito Santo já começou a agir. Agora é o momento de se posicionar interiormente e exteriormente, assumindo uma postura de fé firme e consciente. Este é o ponto de virada em que você deixa de apenas reconhecer seus medos e passa a afirmar verdades espirituais que têm poder para transformar sua atmosfera interna. O medo se alimenta do silêncio passivo, mas enfraquece diante de palavras firmes, fundamentadas na verdade de Deus. Endireite a postura do corpo, mesmo que esteja sentado. Inspire profundamente e sinta que cada palavra que sairá agora não é apenas som, é posicionamento espiritual. Diga com convicção interior: nada poderá me separar do amor de Deus. Repita lentamente, permitindo que essa verdade se firme no coração. Nada poderá me separar do amor de Deus. Essas palavras não são um consolo superficial, são uma declaração de pertencimento e segurança. Quando pronunciadas com fé, ecoam como uma espada, cortando os vínculos invisíveis do medo. Declare também: o Senhor é a minha fortaleza e o meu escudo. Visualize como se um escudo espiritual fosse colocado à sua frente. Nada externo ou interno tem poder para ultrapassar o que Deus ergue como proteção. Continue. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Sinta a autoridade dessas palavras penetrando profundamente. Não é um discurso positivo, é uma verdade eterna. Cada declaração é como um passo dado em terreno firme. Enquanto essas verdades são afirmadas, perceba como a atmosfera muda. O que antes era uma postura interior retraída começa a se expandir. A fé, quando declarada com convicção, realinha os pensamentos, fortalece o espírito e estabelece uma nova base emocional. O Espírito Santo habita em você, e quando você declara verdades espirituais, é como se essa presença ganhasse espaço para agir com mais intensidade. Diga agora: eu não sou governado pelo medo, sou guiado pelo Espírito de Deus. Repita com firmeza: eu não sou governado pelo medo, sou guiado pelo Espírito de Deus. Essa declaração não é um desejo, é uma realidade que você está afirmando em voz alta. Cada vez que ela é pronunciada, as estruturas internas de insegurança cedem espaço à autoridade da fé. Imagine-se agora como alguém que se levanta em meio a uma tempestade. O vento pode soprar, a chuva pode cair, mas os pés estão firmes sobre uma rocha. Essa rocha é a verdade de Deus. Visualize mentalmente essa cena. Você de pé, firme, enquanto a tempestade perde força, porque a autoridade de Deus se manifesta através da sua fé. Esse exercício de imaginação não é fuga, é alinhamento espiritual. Continue declarando: eu confio no Senhor com todo o meu coração. Eu não me apoiarei no meu próprio entendimento. Eu viverei guiado pela presença do Espírito Santo. À medida que você fala,
Cada frase cria raízes mais profundas no seu interior. A fé não é sentimento passageiro, é construção sólida. Quanto mais você declara, mais a mente e o espírito se alinham com a verdade que está sendo proclamada. Sinta como a voz ganha firmeza. Se no início havia timidez, agora há autoridade. Essa autoridade não vem de esforço humano, mas da consciência de quem habita em você. O Espírito Santo é quem capacita a declarar com poder. A oração deixa de ser apenas um pedido e se torna proclamação. É nesse estágio que o medo começa a se dissipar como névoa ao nascer do sol. Permaneça alguns instantes absorvendo essas verdades. Não é necessário correr. Cada declaração é uma pedra colocada na construção de uma fortaleza interior. A fé não se impõe com pressa, ela se estabelece com profundidade. Você está erguendo fundamentos espirituais sólidos e eles sustentarão sua caminhada mesmo depois que esta oração terminar. Oração intercessória por proteção e paz. Neste momento, a sua fé foi firmada, sua mente ancorada e seu coração aberto à presença do Espírito Santo. Agora é hora de interceder, de cobrir cada parte da sua vida com a proteção divina e estabelecer uma atmosfera de paz que ultrapassa qualquer compreensão humana. Esta não é uma oração genérica, é uma declaração espiritual de cobertura, autoridade e descanso em Deus. Imagine como se você estivesse entrando sob um abrigo seguro em meio a uma tempestade. Lá fora, o vento ainda sopra, mas aqui dentro existe paz. Coloque mentalmente diante de Deus cada área da sua vida que precisa ser guardada. Comece pela sua mente. Peça que o Espírito Santo coloque um escudo de luz sobre os seus pensamentos. Visualize essa luz envolvendo sua cabeça como um capacete de clareza e proteção. Nenhuma palavra de medo, nenhum ataque de ansiedade, nenhuma lembrança distorcida terá poder para dominar esse espaço. Declare com convicção: minha mente pertence ao Senhor. Nenhum pensamento de temor encontrará morada permanente aqui. Agora leve essa oração para o seu lar, onde quer que você esteja. Imagine cada cômodo sendo visitado pela presença do Espírito Santo, como se uma brisa suave atravessasse portas e janelas e repousasse sobre cada parede. Declare: Senhor, que a tua paz encha este lugar, que cada canto da minha casa seja território consagrado a ti. Visualize essa paz se espalhando, ocupando o ar, repousando sobre móveis, sobre as pessoas que vivem com você e até sobre aqueles que passarão por este espaço. Que cada ambiente seja guardado por anjos ministradores, como sentinelas espirituais posicionadas para vigiar e proteger. Dirija agora a oração para o tempo que está à frente. O medo costuma se alimentar de preocupações sobre o futuro. Então, apresente os próximos dias diante de Deus. Diga: Senhor, coloco cada passo nas tuas mãos. Que os meus caminhos sejam guardados pela tua presença. Imagine como se uma estrada estivesse sendo pavimentada à sua frente com luz, e a cada passo que você der, essa luz continuará adiante, afastando trevas, confusão e armadilhas. Nenhum plano de destruição prosperará contra quem caminha envolto na presença do Espírito Santo. Ore também pela sua noite, se este momento estiver acontecendo ao fim do dia. Entregue a Deus seus pensamentos antes de dormir. Peça que anjos guardem seu descanso e que a paz de Deus seja como um cobertor espiritual sobre você. Se for de manhã ou tarde, ore pelo restante do seu dia para que nenhum ataque de medo encontre brechas. Declare: Senhor, cobre-me com tua presença em cada instante. Guarda-me na entrada e na saída, no levantar e no deitar, nos pensamentos e nas decisões. Sinta a atmosfera espiritual ao redor se fortalecendo. A oração de intercessão não é uma formalidade, é um ato de autoridade espiritual. Quando você se posiciona dessa forma,
está declarando que sua vida pertence ao reino de Deus e que nenhum outro domínio tem poder sobre ela. O Espírito Santo não apenas consola, ele também protege, estabelece fronteiras invisíveis e firma colunas espirituais ao redor daqueles que confiam nele. Permaneça alguns instantes em silêncio e perceba a paz se tornando mais concreta. Não é uma paz frágil que depende da ausência de problemas. É uma paz firme, enraizada na presença de Deus. Ela não é um sentimento passageiro. É uma realidade espiritual sendo instaurada. Como um escudo invisível, essa paz começa a envolver sua mente, suas emoções, sua casa e seus caminhos. Você está sob cobertura divina. Diga agora com fé: Senhor, eu recebo tua proteção e tua paz. Nada poderá me abalar porque tu estás comigo. Repita essa verdade lentamente, deixando que cada palavra encontre eco no coração. Nada poderá me abalar, porque tu estás comigo. Essas palavras estabelecem uma fortaleza interior que nenhuma circunstância tem poder de derrubar. Momento de silêncio profundo e contemplação. Agora que a fé foi declarada e a proteção espiritual estabelecida, é hora de permitir que tudo o que foi dito, entregue e proclamado, penetre mais fundo como sementes que encontram solo fértil. Este é um dos momentos mais poderosos de toda a jornada, porque é aqui que a presença de Deus deixa de ser apenas reconhecida pela mente e passa a ser experimentada pelo Espírito em silêncio reverente. Não há necessidade de novas palavras. O silêncio, quando é espiritual, fala mais alto do que qualquer discurso. Permaneça em uma posição confortável, com a mente tranquila e o coração completamente entregue. Feche os olhos e perceba o ambiente ao seu redor. Imagine que todo o espaço está preenchido por uma presença serena, constante e real. O Espírito Santo está aqui. Não há nada que precise ser forçado. O silêncio não é vazio, é cheio de Deus. Cada segundo aqui é um convite para perceber o que muitas vezes passa despercebido no barulho do cotidiano. Sinta a respiração, sinta o corpo repousar. Permita que a mente, agora mais clara, encontre descanso real. Imagine como se uma luz suave e constante estivesse pairando sobre você, não com brilho ofuscante, mas com uma intensidade serena que envolve por inteiro. Essa luz representa a presença de Deus. Ela não chega para impressionar, chega para habitar. Permita que pensamentos que surgirem passem como nuvens. Não lute contra eles, apenas observe e volte suavemente ao centro. A presença. Não há cobrança, não há pressa, não há roteiro oculto. O Espírito Santo trabalha de forma profunda nesse silêncio. É nesse espaço que ele fala verdades que a mente humana muitas vezes não consegue captar em meio a ruídos. É nesse espaço que ele consola de forma que palavras não alcançam. Imagine como se estivesse sentado à beira de um lago tranquilo ao amanhecer. A água está calma, sem ondas refletindo o céu. Cada pequena brisa cria círculos suaves sobre a superfície, mas não perturba a paz do lugar. Assim é a alma quando repousa na presença de Deus. Há um senso de eternidade nesse silêncio. O tempo perde a pressa. O coração reconhece algo maior do que ele mesmo. Enquanto permanece nesse momento, perceba se algo muda interiormente. Talvez uma paz profunda comece a se instalar de forma mais nítida. Talvez um peso saia dos ombros. Talvez uma clareza silenciosa surja sem esforço. Tudo isso são sinais de que a presença do Espírito Santo está agindo. Ele não precisa de demonstrações ruidosas para transformar. Ele transforma no íntimo. Permaneça aqui por um tempo, se possível, alguns minutos. Não tenha medo do silêncio. Ele não é ausência, é presença concentrada. Nesse espaço, não há necessidade de provar nada. Você está diante de Deus e Ele está diante de você.
Há um diálogo silencioso acontecendo entre o seu espírito e o Espírito Santo. Deixe que esse silêncio seja como um selo sobre tudo o que foi orado. É aqui que as palavras lançadas encontram raízes. É aqui que a fé se consolida, não como emoção passageira, mas como convicção profunda. O Espírito Santo está operando em áreas que você talvez nem perceba agora, mas que serão reveladas no tempo certo. Bênção final e declaração profética. Chegamos ao momento em que tudo o que foi construído ao longo desta jornada de oração se une em uma declaração final de fé, paz e autoridade espiritual. Este não é apenas um encerramento formal, é o selamento espiritual de tudo o que foi falado, sentido e experimentado. É aqui que a presença do Espírito Santo, que foi invocada, acolhida e contemplada, se manifesta como força constante para os próximos passos da sua vida. Permaneça com os olhos fechados e o coração aberto. Imagine-se de pé diante de Deus, não como alguém que teme, mas como alguém que foi fortalecido pela presença dele. Visualize uma luz firme e intensa pairando sobre você, descendo dos céus e envolvendo todo o seu ser. Essa luz representa a bênção do Espírito Santo, que não apenas visita, mas permanece. Ela repousa sobre a mente, trazendo clareza. Ela repousa sobre o coração, trazendo paz. Ela repousa sobre o corpo, trazendo descanso. Ela repousa sobre os caminhos, trazendo direção. Com autoridade espiritual, receba agora esta bênção. Que a presença do Espírito Santo caminhe com você em cada pensamento, em cada decisão e em cada passo. Que os dias à frente sejam marcados por uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está presente em todo o tempo. Que os medos que foram confessados não encontrem mais espaço para se instalar, porque a fé agora ocupa esse lugar com firmeza. Receba também esta palavra profética. O que antes te paralisava não terá mais domínio sobre você. Aquilo que antes te fazia hesitar, agora será o terreno onde sua fé se tornará mais forte. O Espírito Santo te conduzirá por caminhos que antes pareciam obscuros, e neles você verá a luz de Deus se acendendo passo a passo. Nenhuma sombra poderá resistir à presença que agora habita em você com autoridade e poder. Declare com fé: eu recebo a bênção do Espírito Santo sobre a minha vida. Repita: eu recebo a paz que vem de Deus, que excede todo entendimento. Sinta como essas palavras selam interiormente tudo o que foi experimentado. Não são frases simbólicas, são verdades espirituais sendo afirmadas com convicção. Permaneça alguns instantes deixando que essa bênção desça sobre você como uma chuva suave e constante. Imagine como se cada gota dessa chuva espiritual lavasse o que restava de medo, preocupação ou dúvida. Essa bênção não termina quando o vídeo termina. Ela se estende sobre os seus dias, sobre os momentos silenciosos, sobre as decisões que ainda virão. Agora, em autoridade, libere também essa bênção sobre outros. Pense em alguém que precisa dessa presença, dessa paz, dessa fé renovada. Declare mentalmente: Senhor, que esta mesma presença alcance também essa pessoa. A bênção cresce quando é compartilhada. O Espírito Santo não se limita. Ele se multiplica em cada vida disposta a recebê-lo. Saiba que você pode retornar a esta oração sempre que o medo tentar voltar. Cada palavra aqui permanece como um caminho aberto para reencontrar essa presença. A jornada da fé não é linear, mas cada vez que você retorna, a raiz se aprofunda mais. Saia deste momento com a convicção firme de que você está guardado, acompanhado e fortalecido. A voz do medo pode tentar se levantar novamente, mas agora há uma presença mais forte que habita em você. Caminhe com a certeza de que a luz do Espírito Santo vai à frente, ao lado e atrás, cercando cada passo com cuidado,
e propósito. Se esta oração falou profundamente ao seu coração, não deixe que a experiência termine aqui. Compartilhe este momento com alguém que esteja enfrentando o medo e precisa sentir a presença do Espírito Santo como você sentiu agora. Inscreva-se no canal para continuar caminhando em fé, recebendo palavras que fortalecem a alma e guiando sua jornada espiritual dia após dia. Ative o sininho para não perder nenhuma nova oração e volte sempre que precisar renovar sua força interior. Que esta mensagem alcance muitas vidas através de você.